Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à grande final da segunda edição do IF Challenge Brasil. Meu nome é Nicole Santos, atuo como gerente de relações acadêmicas da IF no Brasil e é uma alegria enorme estar aqui com vocês nesse momento tão especial. A IF é líder mundial no segmento de educação internacional. Há mais de 60 anos, trabalhamos com uma missão que nos move todos os dias: abrir o mundo através da educação. E foi justamente a partir dessa missão que nasceu o IF Challenge. Ele foi criado com um objetivo muito claro: dar voz aos estudantes, conectá-los com o mundo por meio da expressão e mostrar que aprender uma nova língua é também desenvolver confiança para ocupar espaços. Hoje, não estamos reunidos apenas para anunciar vencedores. Estamos aqui para celebrar talentos, descobertas e, principalmente, participantes que construíram narrativas originais a partir de suas próprias histórias. E neste ano, fomos além. Com a pergunta qual é o seu superpoder e como ele é bom para você e para os outros, fizemos um convite diferente. Um convite para olhar para dentro. E essa pergunta nos levou a lugares e histórias incríveis, porque ela não pedia apenas uma resposta em inglês. Ela pedia reflexão, pedia autoconhecimento, pedia entrega. Pedia que cada estudante olhasse para si e reconhecesse aquilo que faz parte da sua essência. Nessa edição, o IF Challenge provocou exatamente isso. Um exercício de expressão, sim, mas também um exercício de identidade. Porque nem sempre é fácil reconhecer as nossas fortalezas. Nem sempre é simples perceber aquilo que carregamos de especial. E muitas vezes, aquilo que parece comum para nós é justamente o que nos torna únicos. Nossa forma de pensar, nossa escuta, nossa forma de impactar quem está à nossa volta. E foi emocionante ver como cada participante deu significado a essa proposta. Porque quando falamos em um superpoder, não estamos falando de algo distante ou fantasioso. Estamos falando de qualidades reais, de características humanas, de forças que ajudam a construir relações, enfrentar desafios, gerar impacto e transformar caminhos. E é justamente aí que essa edição ganha um significado ainda mais especial. Porque além de incentivar estudantes a se expressarem em inglês, nossos participantes também exercitaram autoconhecimento, empatia, consciência de si e percepção do impacto que podem gerar no mundo. Porque aprender também é isso. É aprender sobre si, aprender sobre o outro. Aprender sobre o papel que queremos e podemos ocupar no mundo. E o Brasil respondeu a esse convite de uma forma emocionante. Foram quase 8.000 pré-cadastros, centenas de escolas registradas, incentivando, mobilizando e encorajando seus estudantes a participarem. E uma enorme rede de educadores e famílias apoiando cada etapa dessa jornada. E ao longo desse processo, tivemos um olhar atencioso e criterioso. Todos os vídeos foram avaliados por uma comissão avaliadora com base em critérios pré-estabelecidos em nosso regulamento. E por trás de cada avaliação, encontramos jovens dando voz às suas histórias com autenticidade. Encontramos expressão, encontramos voz, encontramos coragem. E para compartilhar uma perspectiva muito especial dessa jornada, eu quero convidar alguém que viveu tudo isso de perto. Uma educadora que acreditou no projeto desde o início e testemunhou como o IF Challenge impactou a vida de jovens brasileiros, envolveu famílias e mobilizou toda a comunidade escolar. Sua escola, o Colégio Beca, localizado em São Paulo, se cadastrou no desafio na primeira edição, em 2025. E entre tantas escolas participantes de todo o país, foi de lá a estudante com a maior nota entre as instituições cadastradas. E como previsto no regulamento, essa conquista também reconheceu quem esteve ao lado da estudante ao longo de toda essa jornada. A professora de inglês Kátia também foi contemplada com a viagem, representando o papel fundamental de tantos educadores que incentivam, orientam e acreditam no potencial de seus estudantes, todos os dias, incansavelmente. E é com muita honra que recebemos agora Kátia Arcas,
que fez história como a primeira professora contemplada pelo EF Challenge no Brasil. Seja bem-vinda, Kátia. Oi, pessoal, boa tarde. Muito obrigada, Nicole, pelas suas palavras. Então, eu sou a professora Kátia, do Colégio Beca, em São Paulo. E eu preferi escrever aqui para vocês. Vocês podem ver, eu estou muito emocionada. Para garantir, passar para vocês toda a emoção de viver e participar da primeira edição do EF Challenge, que foi tão importante e significativo, não apenas para mim, mas para todos que se inscreveram. Hoje, eu sinto que, mais uma vez, tenho uma missão muito importante. E foi com muita alegria que aceitei o convite para estar aqui. Quando conheci o projeto, uma das coisas que mais me encantou foi perceber que ele vai muito além do inglês. O EF Challenge deu voz aos nossos alunos. Ele permite e permitiu que eles criassem, se expressassem, contassem suas histórias e defendessem suas ideias. E isso é muito poderoso dentro da educação. No colégio, nós abraçamos esse desafio com muito entusiasmo, porque vimos nele uma chance de incentivar nossos alunos a se expressarem, principalmente acreditarem em si mesmos e saberem que é possível, mostrando todo o seu potencial. Até que, há aproximadamente um ano, veio a grande emoção. Entre tantos participantes de todo o Brasil, uma das minhas estudantes, a Maria Eduarda, estava no pódio. E, de acordo com o regulamento, por ela ter conquistado a maior nota entre os estudantes de escolas cadastradas, eu também fui contemplada. E participei do intercâmbio em Nova York com ela. Vivi essa experiência na escola da EF em Tarrytown. Inesquecível. A escola é incrível, os estudantes lá, de diferentes nacionalidades. Participei de aulas de altíssima qualidade, muitas atividades, esportes, uma energia multicultural, especial e incomparável. Até hoje, quando fecho os olhos, lembro de tudo com muito carinho e orgulho. Foi muito especial viver tudo isso. Viver de perto e me sentir representando tantos educadores que fazem isso todos os dias, incentivam, apoiam, orientam e continuam acreditando em seus estudantes. Mais do que um prêmio, o EF Challenge foi também um reconhecimento de tantos anos do meu trabalho, feito com amor e dedicação. E para todos vocês que participaram este ano, só posso dizer, independente do resultado, vocês já viveram algo muito especial. Nós também estamos participando este ano e durante o processo, desta vez, nós também percebemos que é muito além de ser um dos vencedores. É realmente você entender a grandeza de tudo isso. Celebrem a coragem que vocês tiveram de expressar e mostrar ao mundo quem vocês são. Boa sorte e entendam que experiências assim ficam para sempre em nossa história. Muito obrigada, EF. E agora, chegou a hora de ouvir estudantes que transformaram um vídeo em inglês em uma oportunidade capaz de mudar suas trajetórias. Eles se expressaram com autenticidade e foram os grandes vencedores da primeira edição do EF Challenge Brasil no ano passado. E com isso, tiveram a oportunidade de viver uma experiência inesquecível de estudos em uma das escolas da EF em Nova York. Hoje, eles estão aqui para compartilhar um pouco dessa trajetória com a gente. Seja muito bem-vinda, Maria Eduarda, a terceira colocada na primeira edição do EF Challenge Brasil. Oi, eu sou a Maria Eduarda e, assim como a Nick já disse, eu fui a terceira colocada da primeira edição do EF Challenge 2025. E chega a ser até difícil conseguir expressar em palavras tudo o que eu experienciei por conta desse projeto incrível, todas as portas que se abriram para mim por conta do EF Challenge. Mas eu preparei um textinho para compartilhar pelo menos um pouquinho dessa experiência incrível que eu pude viver. Participar do EF Challenge foi uma experiência muito marcante para mim. Eu soube do desafio por meio da minha escola e recebi muito incentivo da professora Kátia para participar. Mas no começo eu fiquei com receio. Gravei o meu vídeo e pensei várias vezes se realmente deveria enviar. Mas com o apoio da minha escola e da minha família, eu resolvi acreditar e dar esse passo. E a partir dali, tudo mudou e começou a parecer um sonho.
Ser reconhecida entre tantos participantes já foi emocionante, mas viver um intercâmbio com a EF foi algo que eu jamais vou esquecer. Eu transformei a minha casa em um estúdio, falei sobre os meus sonhos e tive a chance de compartilhar um pouco de quem eu era. E, de repente, eu me vi em Nova York, vendo tudo isso como uma instituição tão séria e reconhecida mundialmente quanto a EF. Estudando com pessoas de diferentes nacionalidades, vendo a neve, indo a Broadway, praticando inglês todos os dias e vivendo uma experiência que foi realmente transformadora. E uma das coisas que mais me surpreendeu foi a estrutura da escola da EF em Tarrytown. O campus é enorme, muito completo e cheio de vida. Nós ficamos hospedados dentro da própria escola, o que tornou toda a experiência ainda mais especial. Tínhamos professores incríveis, espaços de convivência, piscina, academia, esportes e estudantes do mundo todo inteiro convivendo no mesmo lugar. Foi inesquecível. Foi algo que me trouxe mais confiança e memórias que eu vou levar para sempre. E eu também quero agradecer muito à minha escola, o Colégio Beca, que me incentivou a participar, a minha professora, a Kátia, que acreditou em mim desde o começo, e a minha família, que me apoiou em cada etapa dessa jornada. Eu espero que os ganhadores desse ano possam espelhar todo esse universo mágico que a EF proporciona e que a experiência de vocês seja tão gratificante e emocionante como foi a minha. Duda, muito obrigada por estar aqui conosco nesse momento tão especial e por compartilhar esse relato emocionante. Agora, estamos aqui com o Cauã, que foi o segundo colocado na primeira edição do EF Challenge Brasil. Seja muito bem-vindo, Cauã. Oiê, o meu nome é Cauã, eu fui o segundo colocado da primeira edição do EF Challenge Brasil. Eu já gostaria de estar falando que é uma honra estar presente aqui, estar prestigiando esse momento que foi muito marcante na minha vida e que agora será tão marcante quanto na vida de outras pessoas. Eu também escrevi um textinho para expor de uma forma mais sincera e espontânea tudo o que eu quero e não esquecer de nada. Então, vamos lá? O EF Challenge começou como um desafio, mas acabou se tornando uma das experiências mais marcantes da minha vida. E acho que o mais essencial de tudo foi poder ser quem eu realmente sou. No meu vídeo, eu consegui mostrar meu lado criativo, divertido e espontâneo. E nunca imaginei que ser exatamente quem eu sou poderia me levar tão longe. Claro que também não foi fácil. Teve o roteiro, gravação, dedicação e insegurança. Mas principalmente a decisão de acreditar e ir até o fim. E foi isso que me levou a viver coisas que antes pareciam muito distantes da minha realidade. Ir para Nova York com a EF foi, sem sombra de dúvidas, um sonho. E foi a minha primeira viagem internacional, mas o que tornou tudo isso ainda mais especial foram as pessoas que eu conheci no caminho. Explorar Nova York ao lado de pessoas, de culturas tão diferentes, me fez enxergar o quanto o mundo tem a sua diversidade. Eu tive a oportunidade de apresentar o meu trabalho sobre a minha cultura para estudantes de outros países e ouvir histórias diferentes da minha e perceber o quanto a gente aprende quando se conecta com pessoas tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão semelhantes. E mesmo com toda a ansiedade antes da viagem, eu me senti seguro o tempo todo. A escola conta com uma estrutura preparada para receber estudantes internacionais a todo momento. Com funcionários, equipes de apoio, segurança que fazem você se sentir realmente acolhido, seguro em casa. A EF me proporcionou momentos inesquecíveis e me mostrou que ser quem somos pode abrir caminhos e levar nós muito mais longe do que imaginamos. E por fim, eu gostaria de agradecer à minha família, que esteve comigo em todo esse momento, me apoiou e esteve presente em todas as etapas até a minha chegada para a vitória. Obrigado. Muito obrigada, Cauã. Foi muito especial contar com sua participação na primeira edição do EF Challenge Brasil. E agora, estamos aqui com a Maria Luísa, que foi a primeira colocada na primeira edição do EF Challenge. Seja muito bem-vinda, Malu. Muito obrigada. É um prazer estar aqui um ano depois para celebrar a primeira edição do EF e prestigiar os ganhadores da segunda edição. Também preparei uma mensagem para eles, para tentar passar um pouco do que foi essa experiência do EF Challenge.
Participar do EF Challenge marcou de forma muito simbólica o fim da minha adolescência e o início da juventude. No meu discurso, que levou o prêmio de primeiro lugar, eu falo sobre como as pessoas nos convencem de que os nossos sonhos são idealizados. Para mim, não foi assim. Eu estudei toda a minha vida em escola pública e eu nunca achei que fazer um intercâmbio fosse uma possibilidade. Quando eu conheci essa oportunidade com a EF, eu sabia que era a minha chance de mostrar que podemos conquistar muito mais do que nos dizem ser possível. Em uma realidade de rapidez de informação, fazer um intercâmbio é totalmente o contrário. É desacelerar, apreciar a paisagem, celebrar as diferenças, mergulhar em outro idioma. É tornar-se alguém diferente em um lugar ainda inexplorado. Enquanto eu conhecia Nova York, eu já sabia que aquela experiência mudaria algo em mim. Graças ao EF Challenge, eu fiz amizades incríveis. Experimentei pratos de culturas diversas, conheci o campus lindo da EF em Nova York, que me marcou de uma forma muito profunda, porque ele é reconhecido localmente por movimentar a economia e a comunidade local. Também vivi o inglês, e hoje eu sei que essa experiência me ensinou muita coisa. O medo faz parte. Mas meu desejo a todos vocês que se desafiaram a falar sobre seus superpoderes é que não se esqueçam deles. Use-o para fazer a diferença na sua comunidade. Ao longo da minha trajetória escolar, eu pude contar com o apoio de diversos professores, que sempre enxergaram potencial e me incentivaram. Eu tenho certeza que existem muitos professores incríveis por trás dos vídeos de vocês que foram enviados. Isso me faz deixar um recado especial para os gestores escolares que estão nos assistindo. Não percam a próxima oportunidade, porque ela é real e pode transformar a trajetória de um estudante e celebrar o trabalho árduo de um professor. Por fim, reforço a minha mensagem de que os sonhos são mutáveis, mas mesmo assim, eles vivem dentro de nós para sempre. Por isso, ousem sonhar e estejam prontos para quando se tornar realidade. Meus mais sinceros parabéns aos ganhadores do EF Challenge 2026. Que a Terra da Rainha seja tudo aquilo que vocês imaginaram. Muito obrigada, Malu. Nossos convidados representam, de forma muito especial, milhares de estudantes que se desafiaram e aceitaram participar do EF Challenge com protagonismo. E, em nome da EF, agradecemos por representarem tão bem jovens brasileiros que sonham alto e sabem que podem ir longe. Muito obrigada por inspirarem tantos outros estudantes a acreditarem que essa experiência também é possível. E agora, chegou o momento de revelar os grandes vencedores da segunda edição do EF Challenge Brasil. Compartilharemos aqui histórias de estudantes que participaram com propósito, mostraram personalidade e agora serão contemplados com uma semana de estudos em uma das escolas da EF na Inglaterra. E é por histórias como essas e de todos os estudantes que aceitaram esse desafio que o EF Challenge existe. Vamos ao terceiro lugar. Nossa terceira colocada trouxe um olhar muito maduro sobre a forma de aprender e sobre protagonismo. Ela mostrou com criatividade como encontrou na própria curiosidade uma forma de transformar sua trajetória. Seu vídeo revelou uma maneira muito consciente e leve de enxergar a aprendizagem como uma forma de impactar o mundo ao seu redor. Mais do que um processo individual, ela nos lembrou que aprender é compartilhar conhecimento também. Vamos assistir juntos ao vídeo da nossa terceira colocada no EF Challenge 2026. What if I told you that I have a superpower? No, it's not what you're thinking. Because, let's be honest, who has never imagined how amazing it would be to stop the time, have fire coming out of your hands, or even teleport? Those would be incredible powers, right? But what if the greatest superpower wasn't so obvious? Something that allows you to learn anything, anywhere. A way to turn knowledge into something that truly makes a difference. My name is Isabel Oliveira, and my superpower is being self-taught. I connect what I learned to create real results. Since I was young, I've always been a curious person. I liked learning a bit of everything, things that didn't always relate to each other. And even without sex, the best results
never stopped me. But over time, a problem started to appear. I was learning a lot, but it felt like everything stayed separated in my mind. Like each idea was a piece, but I didn't know how to put them together. And the worst part was starting to thinking that maybe the problem was me. But deep down, It wasn't about me. It was the fact that nothing was connected. and when I understood that, everything changed. Because it wasn't just a way to learn better. It was a superpower far more powerful than I had imagined. When you start linking ideas, things that once seemed completely different start to make sense together. And when ideas come together, they begin to create new ideas. And when I started applying this, I saw the impact in my life. One moment made this very clear to me. A friend and I combined science and technology to solve a real problem. And we turned that into something that actually worked. Because in the end, we achieved first place in the regional entrepreneurship competition. And actually, this isn't just about me. I started asking myself, how can I use this to help other people? And that's when I realized that many people don't struggle to learn. They struggle to understand how to use what they learn. And that's where I can help. I've already done this by helping classmates understand difficult subjects. And I want to keep doing that. And that's why I want to go further. I want to grow, explore more, challenge myself more. And use all of this to help even more people and turn learning into a skill that truly creates results. And for me, this is just the beginning. Parabéns, Isabela Oliveira dos Santos. Que você continue acreditando na força da sua curiosidade e da sua vontade de aprender. E que essa curiosidade continue te levando a lugares incríveis na Inglaterra e por todo o mundo. E agora, vamos ao segundo lugar. Nossa segunda colocada trouxe um vídeo emocionante. Ao falar sobre seu superpoder, ela mostrou como família, amigos e as pessoas ao nosso redor têm um papel fundamental na construção da nossa identidade. Seu vídeo nos lembrou que, muitas vezes, os superpoderes mais transformadores estão no silêncio, na escuta, no cuidado, no olhar atento e na presença que oferecemos ao outro. Com muita delicadeza, ela transformou sentimentos em uma mensagem profundamente humana e poderosa. Vamos assistir juntos ao vídeo da segunda colocada no EF Challenge 2026. Que ela tenha sempre paz e felicidade no coração. The people around us shape who we become. Our friends, our family, the moments we share with them. Little by little, they become part of our story and part of our identity. And maybe that's also how I discovered my superpower. Nena, eu te amo. Hi, I'm Nina, and I want to share something I discovered about superpowers. The truth is that discovering your own superpower is harder than it seems. At one point, I even asked my mom what she thought my superpower was. She told me she already knew it, but she won't tell me. She said some things are more meaningful when you discover them by your own. And for a long time, I kept wondering what she meant. We often think superpowers are something extraordinary, something loud, something impressive. But sometimes your real superpower is quiet, and mine was one of them. I was looking for a superpower, but actually I spent my whole life building one. I realized that my superpower is being sensitive to people. I notice small things, the tone in someone's voice, the moment when a smile doesn't quite reach someone's eyes, the silence when someone actually needs to be heard. Sometimes, the most powerful thing you can give someone is the feeling that they matter. Being sensitive is not a weakness. It's caring about what others might be feeling. It's not about solving every problem. It's simply being present. Throughout my life, I've had many dreams. I'm grateful that many of them have already come true. Some of them didn't happen when I wished they would. But certain places, certain ideas never really leave your heart. For me, London has always been one of these dreams. Nina, come to London! And I still dream about it. Not because it's perfect, but because I won't give up.
because being sensitive to people also shapes the way I see the world, through cultures, stories, and experience beyond my own, wanting to understand people wherever they come from. Maybe the greatest superpower isn't changing the world, it's simply learning to care about the people in it. It took me a long time to understand my superpower, but now I know that the most powerful things aren't always the loudest ones. Sometimes the real superpower is simply learning how to truly see people and having faith in the world. And when people feel seen, they feel understood, and sometimes that can make all the difference. I see God in everything, trees in pain and nights in spring. So why do I still long for a home? Parabéns, Nina Arruda Neves. Que você continue acreditando na força da sua sensibilidade e da forma tão bonita como escolhe cuidar das pessoas ao seu redor. Que a Inglaterra seja o começo de muitas conexões especiais ao redor do mundo. E agora, vamos juntos ao primeiro lugar. Nosso primeiro colocado encontrou na própria paixão uma forma de expressão. Apaixonado por cinema, ele transformou o seu vídeo em uma produção à altura do seu talento, revelando uma conexão muito verdadeira com o que ama fazer. Mas para além da habilidade técnica, seu vídeo revelou profundidade ao mostrar que seu verdadeiro superpoder está na perspectiva que ele dá às coisas e como histórias são escritas a partir daquilo que vivemos. Com paixão, ele transformou seu talento em uma mensagem inspiradora e original. Vamos assistir juntos ao vídeo do primeiro colocado no EF Challenge 2026. I used to think my life was just happening to me, like I had no control over the story, just moments disconnected. I have always felt things deeply, but I didn't always know how to express them. Words weren't enough, and sometimes they just didn't exist. My life started to feel the same. Repetitive, predictable, like I was stuck in the same scene over and over again. That's what happens when you don't see the story. But then something changed. I started paying attention to the way I see the world. And that's when I realized it. I don't just experience moments. I frame them. I shape them. I give them meaning. A simple light becomes emotion. A small moment becomes a story. I stopped seeing myself as just part of the story, and I became the one who tells it. This is my grandmother. I don't have many videos of her, just moments like this. That felt sad, right? But that's what cinema does. The colors weren't like that, the light wasn't like that, and this music wasn't there. Same image, but different emotion. That's how powerful storytelling is. And sometimes, it's not just about me. Sometimes, some people see what I created and they feel understood. They see themselves in a story. And for a moment, they're not alone. My superpower is not only cinema, it's perspective. But perspective is something that keeps growing. It changes when you see new places, when you meet new people, when you hear new stories, and language is part of that. Because understanding the world, it starts with understanding how people express it. That's why this opportunity matters to me. Not just to learn English, but to see the world through a different lens. It's empty. Not anymore. Because the stories don't exist yet until we live them. And I'm ready to create mine. My superpower is turning emotions into something people can feel. Parabéns, Israel Levi Gomes de Lucena Santos. Que você continue dando uma perspectiva única ao mundo
e moldando a sua própria história com propósito e expressão. Que o seu olhar continue te conectando a lugares, pessoas e histórias inesquecíveis, começando pela Inglaterra. A vocês, nossos vencedores, fica aqui a nossa admiração, respeito e alegria por compartilhar esse momento. Em breve, vocês viverão uma experiência inesquecível em uma das escolas da EF na Inglaterra. Uma oportunidade que certamente ficará marcada em suas trajetórias. E tem mais. Como vocês sabem, nessa competição também convidamos escolas a participarem conosco e a incentivarem seus estudantes ao longo dessa jornada. Conforme previsto no regulamento, o professor de inglês do participante matriculado em uma das instituições de ensino cadastradas e que alcançar a melhor colocação no ranking também será premiado com uma semana de intercâmbio com a EF na Inglaterra. E é com muita honra que compartilho que a segunda colocada, a estudante Nina Arruda Neves, da escola 4C, que participou como escola cadastrada, alcançou a maior nota entre as instituições inscritas. Com isso, ser professor de inglês na grade curricular também poderá viver uma experiência única com a EF em uma das escolas da EF na Inglaterra. Em nome da EF, agradecemos profundamente a cada estudante que aceitou esse desafio, que se expressou por meio do EF Challenge e teve a coragem de compartilhar a sua voz com o mundo, em inglês. E isso, por si só, já é extraordinário. Um agradecimento especial às famílias e amigos que estiveram ao lado dos estudantes, apoiando, incentivando e acreditando em cada etapa dessa jornada. Agradecemos também às escolas, professores e gestores escolares que acreditaram nesse desafio e que todos os dias trabalham para transformar histórias por meio da educação. E em mais um ano, afirmamos: o mundo está esperando por vocês. E a EF também. Muito obrigada e até a próxima.